Últimos acontecimentos online. Esta é mais uma edição de Últimos Acontecimentos Online, edição de segunda-feira, dia 24 de setembro de 2012. Eu sou o Gesiel Rodrigues e a partir de agora destacando para você as principais informações ocorridas nas últimas horas. E realmente são muitas informações que têm chegado até nós. Nós começamos destacando a crescente tensão entre Japão e China, referente a um arquipélago que está sendo disputado entre esses dois países. No domingo, dia 23 de setembro, o governo japonês afirmou que 2 barcos de patrulha chineses entraram em águas japonesas sem autorização. A última informação que estamos recebendo sobre esse tema é que o governo chinês vai usar drones para vigiar as ilhas que estão no centro desse embate. Os drones, como quase todos sabem, são aviões não tripulados, capazes não apenas de fazer vigilância, mas também de fazer ataques. Neste domingo, dia 23, pela primeira vez em 40 anos, não foi realizada uma cerimônia de celebração da paz entre China e Japão. Então, é mais uma amostra dessa tensão que está tendo entre os dois países nos últimos dias. Você pode ver aí a imagem de um drone chinês e o governo daquele país está enviando esse tipo de aeronave para vigiar as ilhas Yaoyu. E é importante estar atento ao uso cada vez maior desse tipo de aeronave, dos drones, que são aviões não tripulados. Hoje chegou a notícia, por exemplo, que um ataque de um desses aviões dos Estados Unidos matou 5 pessoas no Paquistão, na fronteira com o Afeganistão. Então, esse tipo de aeronave muito provavelmente será utilizado também pelo sistema da besta para rastrear, perseguir e executar aqueles que não fizerem parte do sistema do anticristo. Em outro foco de tensão, nós vamos ao que está acontecendo entre Israel e Irã e continuam as declarações do presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad, declarações contundentes contra Israel. Há poucas horas, o presidente iraniano, que já está em Nova York para a Assembleia Geral da ONU, afirmou que Israel não tem raízes no Oriente Médio e deve ser eliminado. Na sexta-feira, dia 21, o governo iraniano lançou uma nova advertência a Israel e Estados Unidos contra qualquer ataque militar que venha a sofrer, assegurando que sua resposta será imediata. Essas declarações foram feitas pelo general Hassan Firuzabadi em declarações à agência de notícias Fars. Você pode ver aí uma imagem de um desfile que aconteceu na sexta-feira, dia 21 de setembro, no Irã, no qual foram feitas essas declarações. No entanto, no domingo, o brigadeiro-general da Guarda Revolucionária do Irã, Amir Hajizadeh, numa rede de televisão estatal do país, foi além e disse que o Irã poderia lançar um ataque preventivo contra Israel, ou seja, poderia ser o primeiro a atacar Israel se tiver certeza que Israel está preparando, em seus toques finais, um ataque ao Irã. Então, esse é o clima, são declarações claríssimas. E nós continuaremos atentos a esse cenário também, que tem uma importância profética muito grande. Em outro cenário de grande tensão nos últimos dias, foi noticiado que Coreia do Sul disparou tiros contra embarcações da Coreia do Norte. Essa informação foi veiculada na sexta-feira, dia 21 de setembro. A Marinha Sul-Coreana deu tiros de advertência contra vários barcos de pesca norte-coreanos que ultrapassaram a fronteira marítima entre as duas Coreias no Mar Amarelo. Essa informação foi dada pela agência sul-coreana Yonhap. E após esse incidente, o governo da Coreia do Norte ameaçou atacar a Coreia do Sul como uma forma de retaliação. Esses são os rumores de guerra por todo o mundo e fica cada vez mais claro que esse clima de tensão só tende a crescer, e em vários cenários ao mesmo tempo. Sem dúvida, esses temas serão abordados nesta cúpula da ONU que se inicia em poucas horas, da cidade de Nova York, e nós estaremos atentos também aos pronunciamentos ou a possíveis medidas que sejam tomadas. Também continua o clima de grande tensão com relação aos protestos contra a exibição do filme A Inocência dos Muçulmanos e das charges de Maomé. No dia 21 de setembro, na sexta-feira, o governo brasileiro teve que fechar sua embaixada no Paquistão, temendo ataques naquele país. Um dia depois foi noticiado que um ministro paquistanês ofereceu 75 mil euros pela morte do realizador do filme A Inocência dos Muçulmanos. Horas depois, o governo paquistanês negou essa informação
mas nas entrelinhas ficou claro que isso provavelmente aconteceu. E é mais uma amostra do clima de grande comoção e de violência que está havendo com relação a esse tema. Ontem, domingo, os protestos contra o filme acabaram de forma violenta também na Grécia. A polícia teve que usar a força para dispersar a multidão. Os confrontos aconteceram bem no centro da capital, Atenas. Nós continuaremos atentos também a esse cenário. E nesse final de semana também chegaram muitas informações sobre a economia global. E a primeira notícia que gostaríamos de destacar é que França e Alemanha estão divididos em relação à supervisão única bancária na Europa. A França está abertamente a favor dessa supervisão bancária única, mas a Alemanha até o momento tem se mantido com algumas restrições. Na verdade, é um dos poucos países que tem restrições a respeito desse plano. E, obviamente, se trata da maior economia dentro da União Europeia. No entanto, como já temos comentado aqui e repetido algumas vezes, enquanto maior for a necessidade, maior haverá abertura para mudanças e mudanças radicais. Então, a Alemanha, até o momento, tem se mantido com o pé atrás em relação à supervisão bancária única na Europa. No entanto, as notícias que têm chegado a respeito da própria economia alemã indicam uma crescente desaceleração. Hoje foi noticiado que o índice de clima de negócios naquele país cai apesar dos planos do Banco Central Europeu. Outra notícia é que o Banco Central alemão detecta desaceleração na economia daquele país. A Alemanha é conhecida como a locomotiva da Europa. E obviamente, se essa locomotiva está perdendo força, as chances de mudanças radicais estão cada vez mais próximas. E o fato de que a economia alemã está desacelerando foi noticiada hoje pelo próprio Banco Central daquele país, o Bundesbank. Outras informações chegando: o governo português volta atrás em medidas de austeridade. Os protestos que têm acontecido em vários países contra essas medidas são muito grandes, a pressão política também é grande, e muitos governos da Europa estão literalmente sem saber o que fazer. Na Grécia também foi noticiado que 90% dos gregos acham injustas as novas medidas de austeridade. Outra informação financeira chegada nas últimas horas: bancos espanhóis precisam de 60 bilhões de euros. Grécia e credores não chegam a acordo sobre cortes no setor público. Bolsas asiáticas recuam com preocupações sobre crescimento da economia chinesa. A União Europeia está nervosa com possível independência da Catalunha, que é uma província dentro da Espanha e que está sendo atingida também diretamente pela crise econômica da zona do euro. E para terminar as notícias desse cenário financeiro mundial, nós destacamos duas notícias muito emblemáticas. A primeira chega da Grécia, onde não receber dinheiro pelo trabalho realizado tem se tornado uma situação cada vez mais frequente na Grécia. Aquele país já vive seu 5º ano de recessão e há casos, por exemplo, que empresas já devem 1 ano de salário aos seus funcionários. Outra notícia muito emblemática chegou ontem, domingo, dia 23 de setembro. A crise financeira na Espanha está causando até mesmo a falta de remédios em farmácias. Por exemplo, de acordo com a Associação Farmacêutica de Valência, uma cidade que fica a mais ou menos 350 quilômetros de Madrid, remédios para tratar diabetes e tireoide e alguns antibióticos estão em falta nas farmácias daquela cidade. Isso por causa da crise financeira. Então, é um cenário inimaginável há 10, 15 anos e que o mundo está vendo se cumprir bem diante dos seus olhos. Que estejamos atentos. O cenário profético avança. Grandes mudanças se aproximam e nós devemos estar preparados em todos os sentidos. Enquanto isso, a natureza continua o seu gemido crescente, progressivo, paulatino. Hoje foi noticiado que inundações deixam mais de 1 milhão de desabrigados na Índia. Ao menos 33 pessoas faleceram no nordeste da Índia e mais de 1 milhão de pessoas estão desabrigadas. Você vê aí uma imagem do que está acontecendo na Índia. E continuam acontecendo sinais do céu. É óbvio que esses sinais sempre ocorreram, fenômenos astronômicos ou até mesmo fenômenos inexplicáveis. Mas eles têm se incrementado e ocorrido de forma cada vez mais periódica. Por exemplo, na sexta-feira, dia 21 de setembro, um objeto não identificado cruzou os céus do Reino Unido. Até o momento não se sabe do que se trata. Você vê aí a imagem. Provavelmente se trata de um meteorito. Pode ser lixo espacial também,
ou um objeto não identificado. O que se sabe é que ele foi visualizado por muitas pessoas no Reino Unido na noite do dia 21 de setembro. De acordo com o astrônomo Colin Johnston, do planetário de Armagh, nenhuma chuva de meteoros era esperada para aquele dia e naquele horário. Bom, em 2 dias depois foi a vez do Brasil. Vários estados do Nordeste brasileiro presenciaram também um estranho clarão visto no céu, principalmente nos estados de Alagoas e Pernambuco. Há vários relatos em redes sociais, pessoas que postaram fotos do ocorrido, e também há muitos relatos de pessoas que testemunharam esse fato. Repetimos, não se sabe ao certo o que possa ser, no entanto, são sinais dos céus, sejam eles de que origem for. Você pode ver aí imagens do que aconteceu na noite de sexta-feira na Inglaterra. Dia após dia, os sinais continuam ocorrendo de forma cada vez mais progressiva e o panorama profético vai ficando cada vez mais claro. Nós voltamos a qualquer momento no site projetoomega.com e no canal TV Projeto Ômega com mais uma edição de Últimos Acontecimentos Online. Um grande abraço para todos, que possamos continuar juntos aguardando nossa bem-aventurada esperança, que é o regresso glorioso do Salvador e Rei dos Reis, Jesus Cristo. Até a próxima. Últimos Acontecimentos Online.